Olá, tudo bom, meus queridos estudantes do segundo ano do ensino médio? É um prazer receber vocês aqui em casa para dar sequência ao nosso conteúdo. Agora a partir de uma matéria de uma videoaula, né? Primeira vez eu coloquei um podcast no ar para vocês acompanharem a apresentação em Prezi. E aí a gente vai seguir essa mesma lógica, só que agora com uma videoaula, beleza? Então eu convido vocês, estudantes de segundo ano, a abrirem a apresentação em Prezi que eu disponibilizei lá no Google Classroom, para que, de acordo com que eu vá evoluindo nas minhas falas aqui, que eu vou seguir essa linha de raciocínio, vocês também avancem lá a apresentação em Prezi e a gente faça algo parecido com o que a gente consegue fazer em sala de aula, beleza? Então, para começar, viva Jesus em nossos corações para sempre, que espero que vocês estejam todos bem aí, todos a salvo, né? E respeitando as regras de isolamento e de afastamento social que são tão importantes nesse momento. Beleza? Então vamos, que o Enem é a preparação de vocês para o Enem no ano que vem, os pais segunda etapa não pode parar e o nosso compromisso é continuar produzindo, beleza? Então vamos nessa. Pessoal, a gente está falando de industrialização brasileira, comentamos como é que foi um pouco do processo, né, baseado naquela substituição das importações de Getúlio Vargas, que implementou a política de Estado de industrialização no Brasil, a criação de estatais, etc. Depois toda a diversificação que veio depois dele com a abertura do mercado brasileiro para empresas estrangeiras fabricarem aqui, né? No governo Dutra, depois o governo Juscelino Kubitschek, e aí depois a gente entra num monte de governos aí que abrem mais a economia brasileira para a presença do capital estrangeiro aqui, beleza? A aula de hoje ela vai ser um pouco mais para a gente aprofundar um pouco os nossos conhecimentos a respeito dessa atividade industrial em suas diferentes classificações, as suas diferentes ações, para que a gente contemple isso, né, quando a gente for elaborar argumentações em cima da industrialização brasileira e para que a gente também perceba o nível de industrialização que o nosso país chegou desde o início do processo, historicamente falando, que a gente levantou aí na última aula que foi em podcast, beleza? Então vamos lá. Nós temos usualmente, pessoal, usualmente a gente tem aí dois critérios mais utilizados para classificar a atividade industrial como um todo, beleza? Que é essa atividade de transformar a matéria-prima em bens de consumo usando máquinas, né? O primeiro tipo que a gente vai falar primeiro, ele usa como critério o destino da produção industrial. Para onde vai o produto da indústria quando ela sai da instalação fabril em direção ao seu mercado consumidor? Né? A gente costuma pensar um pouco na indústria como algo que produz coisas para nós, população em geral, mas não imagina que também outras indústrias, fazendas e outras áreas produtivas também consomem produtos industriais. E aí a gente vai classificar essas atividades de acordo com qual é o destino, para onde vai, quem são os clientes dessa indústria, beleza? O outro grupo, o outro critério, desculpa, que vai classificar toda a atividade industrial a partir de um outro critério, é o de nível tecnológico empregado na atividade industrial, beleza? Então esse é um fator importante para a gente, porque tecnologia está vinculada com produtividade, está vinculado com o valor agregado do produto e a atividade industrial está muito vinculada a todas essas ideias que eu acabei de falar. Então, o nível tecnológico é algo bastante relevante, beleza? Então, são esses dois critérios que vão gerar uma classificação particular entre elas, né? Então, por exemplo, quando a gente classifica como destino de produção, a gente está classificando toda a atividade industrial. Aí, quando a gente muda o critério, a gente classifica toda a atividade industrial novamente, beleza? Então, uma não exclui a outra, beleza? Isso é importante da gente ressaltar. Então, comecemos pela classificação que leva em consideração o destino da produção industrial, ok? Então, pensando nisso, pessoal, a gente tem três categorias diferentes de indústrias levando em consideração o destino da produção industrial. A primeira delas chama-se indústria de base, a segunda chama-se indústria de bens de capital e a terceira se chama indústria de bens de consumo. E aí a indústria de bens de consumo ela tem duas subdivisões, indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis, beleza? Então a gente tem essa gama aí de possibilidades quando a gente usa esse critério, ok? Então vamos começar pela indústria de base,
e vamos até a indústria de bens de consumo porque elas têm uma relação de interdependência entre elas, beleza? Desculpa, então vamos seguindo. Nós consideramos indústrias de base todas as indústrias cujo produto da sua atividade é direcionado para outras indústrias. E quando elas chegam, esses produtos chegam em outras indústrias, eles chegam lá para serem transformados novamente, beleza? Porque a gente pode considerar então que essa indústria de base ela tem essa nomenclatura, né, de base porque ela oferece para as outras indústrias o que é a base da produção delas, certo? Ou seja, algo que vai ser novamente transformado, ou talvez mais de uma vez até que esse produto vá para um outro mercado consumidor, beleza? Porém, há necessidade de que esse produto seja novamente transformado para ele ser caracterizado como indústrias de base. Por exemplo, a indústria siderúrgica, né? A indústria siderúrgica é uma indústria de base, é um exemplo disso. Porque o que faz uma indústria siderúrgica? Ela pega o minério em pó, que ela recebe das mineradoras, derrete, mistura com outros metais, faz ligas metálicas, transforma em barra e vende esse ferro em barra para outras indústrias. Beleza? Nem eu, nem você temos o interesse de comprarmos, por exemplo, uma barra de ferro de 500 quilos, né? Mas uma indústria metalúrgica com uma barra de ferro de 500 quilos, ela vai dobrar, transformar esse ferro em mesas, cadeiras, peças de automóveis ou várias outras coisas, certo? Então, é por isso que a gente considera a indústria siderúrgica uma indústria de base, porque ela vai fornecer para outras indústrias aquilo que é, digamos, a sua matéria-prima, né? Eu falo entre aspas porque a matéria-prima ela precisa ter a característica de não ser transformada, mas ela oferece o que é a base para a produção de outras indústrias, né? Por exemplo, as indústrias químicas, elas são indústrias também chamadas de indústrias de base, porque o produto final da transformação que elas promovem dentro das suas instalações vai para outras indústrias para serem agregados a outros produtos transformados novamente em outras coisas. Por exemplo, a indústria química ela vai oferecer o que é base para a indústria de fertilizantes, mas ela também vai oferecer o que é base para indústrias farmacêuticas lá na ponta. E outras atividades industriais também, indústria de plásticos, de embalagens. Então ela vai produzir produtos químicos em larga escala e esses produtos químicos vão servir de base para outras indústrias produzirem outros produtos. Então a indústria química ela se encaixa nessa característica de indústria de base, beleza? Assim como as indústrias petrolíferas, né? Elas vão receber o petróleo bruto, transformar eles em produtos que, quando misturados a outros em outras indústrias, vão ser novamente transformados, né? Como por exemplo a indústria de plásticos, de lubrificantes e etc. Beleza? No Brasil, as indústrias de base elas têm uma importância bastante grande no nosso PIB. Nós somos, só para vocês terem uma ideia, né, usando como base só a indústria siderúrgica no Brasil, ela consegue, nos coloca, na verdade, num patamar de sétimo maior produtor de aço do mundo. Beleza? O que é bastante significativo se a gente levar em consideração que existem quase 200 países no planeta, né? Então, ela tem uma importância bastante grande dentro da composição do PIB brasileiro. Dentro da América Latina, nós somos os maiores produtores e exportadores de aço também nesse contexto, tá? Então percebam que México, Argentina, que são países também muito industrializados, não conseguem chegar próximos ao Brasil no quesito produção siderúrgica e outras indústrias de base também, como a indústria química e a petroquímica, beleza? O outro grupo, dando sequência, avançando ali na nossa apresentação de Prezi, então vocês vão lá para a próxima bolinha de opções que existe, né, que são as indústrias de bens de capital, né? Então, inicialmente a gente precisa definir, né, o que é um bem de capital, o que é capital, né? A gente já fez um pouco dessa diferenciação em sala de aula e a gente viu que capital é recurso financeiro investido com o objetivo de lucro, de reprodução desses recursos, beleza? E diferente de dinheiro, que é aquilo que eu entrego lá na padaria e compro uma Coca-Cola, tá? Então, se eu tenho uma indústria que ela é classificada como uma indústria de bem de capital, isso quer dizer que o que ela produz é um investimento, ok? É algo que o cliente comprando,
ele vai obter lucro, certo? Então a gente chama de indústrias de bens de capital todas as indústrias que produzem máquinas pesadas, desde máquinas industriais a motores pesados, né, como carretas, tratores, máquinas agrícolas e etc. Tá? Então todas as indústrias, por exemplo, que fabricam máquinas industriais, elas são indústrias de bens de capital. Porque quando um produtor industrial ele compra uma máquina industrial, uma máquina, né, para colocar dentro de uma fábrica e transformar, aquela máquina ela vai gerar lucro para ele, ela vai se autopagar ao longo do tempo e depois que ela se autopagar, ela só vai gerar lucro para aquele indivíduo, ou seja, reprodução de capital, certo? Então essa é um exemplo de indústria de bens de capital. Assim como uma indústria de uma empresa de logística ou até uma pessoa de forma autônoma compra uma carreta, né? Vai lá, no, sei lá, na Scania, compra uma carreta, beleza? O cara que compra uma carreta e transporta mercadorias com essa carreta e cobra o frete, ele está gerando lucro com a compra de uma máquina pesada, que é uma carreta. Então a indústria que fabrica essa máquina pesada, que é a carreta, ela é uma indústria de bem de capital, beleza? O que é diferente da indústria automobilística comum, porque eu quando compro um carro, eu não vou gerar lucro com o meu carro, a não ser que em alguns casos bastante específicos, né? Eu vou usar ele para me deslocar. Agora, quando eu compro uma carreta, necessariamente eu estou comprando para transportar. Quando eu compro um trator, eu estou comprando para trabalhar com esse trator, transformando alguma coisa, beleza? Paisagens, sei lá, promovendo construções de viadutos, de qualquer coisa. Ok? Quando eu compro uma máquina agrícola, estou querendo colher, estou querendo plantar, estou querendo gerar lucro. Ok? Então, indústria de bem de capital, ela vai nesse sentido. No caso do Brasil, a nossa indústria de bem de capital, ela é uma indústria que vem sofrendo com uma crise desde 2013, mais ou menos. O Brasil vem passando por um processo que alguns autores vêm chamando de desindustrialização, porque desde a crise aí de 2013, mais ou menos, a gente tem uma redução bem importante aí da nossa capacidade de produção industrial, com demissões, com uma queda bastante importante aí. Só para vocês terem uma ideia, só em 2018 as perdas, né, no setor da indústria de bens de capital no Brasil foram na casa de 40 bilhões de dólares, né? Então é uma perda bastante significativa, ok? Então isso mostra que a nossa atividade industrial, quando ela chega em patamares de maiores complexidades, assim, e ela, principalmente nessa área de produzir bens de capital, ela não estando bem, né, economicamente, passando por esses déficits que eu acabei de falar, isso mostra que as outras atividades que compram produtos dessas indústrias também vêm, de alguma maneira, diminuindo as suas atividades. Então não é um bom sinal econômico quando esse setor da indústria ele se encontra com um déficit tão grande, beleza? E essa é a situação atual do Brasil, ok? Por fim, dentro dessa classificação, a gente tem as indústrias de bens de consumo, tá? cujo produto ele vem para o consumidor final, que somos eu e vocês, beleza? Que são lá, nós somos a população, a gente compra alguns produtos que são mais duráveis e outros que a gente consome mais imediatamente. E é por isso que a gente tem duas subdivisões dentro dessa classificação, beleza? As indústrias de bens de consumo duráveis são aquelas que dão origem a produtos que demoram muito tempo para serem substituídos por outros produtos, né? Como a indústria de eletrônicos, como a indústria de eletrodomésticos, de automóveis, beleza? São exemplos aí de indústrias que dão origem a produtos que são substituídos depois de algum tempo, ok? E nós temos as indústrias de bens de consumo não duráveis. Essas indústrias, os produtos delas são consumidos imediatamente ou em um curto período de tempo, ok? Por exemplo, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, a indústria de calçados, de vestuário, são todos exemplos de indústrias de coisas que a gente consome em determinado momento e algum tempo depois, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, a gente substitui esse produto por um outro, certo? Então a gente tem essas duas diferenças: bens de consumo duráveis e indústrias de bens de consumo não duráveis, ok?
E essa atividade de bens de consumos duráveis e não duráveis, essa área da indústria, ela também vem sofrendo no Brasil é, um baque, né? Porque é ela que consome, em grande medida, uma parte dos produtos da indústria de bens de capital. Né? E como eu falei para vocês, a gente tem uma crise lá naquele setor que repercute nesse outro setor da indústria de bens de consumo. Elas são interdependentes entre si, né? O que, o que faz com que a gente tenha também um cenário não muito positivo no Brasil nesse setor da indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis. Beleza? A gente, desde 2016, mais ou menos, ele vem demonstrando alguma recuperação, crescendo um pouco, tá? Mas agora com toda essa situação de coronavírus, essa paralisação que está havendo no mundo inteiro, com certeza a gente vai enfrentar dias mais complicados aí na nossa indústria de maneira geral, beleza? Isso por questões muitas vezes macroeconômicas, tá, galera? Passando então para os critérios de nível tecnológico, quando a gente usa esse critério, nós vamos ter também três categorias que a gente pode levantar aqui para vocês, ok? As indústrias tradicionais, que são aquelas que aplicam menos nível tecnológico, obviamente, as indústrias modernas e as indústrias de tecnologia de ponta. Vamos caracterizando cada uma delas aí. Então, como eu acabei de dar o exemplo, as indústrias tradicionais, elas são aquelas cujo processo produtivo ele não aplica necessariamente tecnologia de ponta. Alguma tecnologia sempre é aplicada, né? Porque se a atividade industrial usa máquinas, é claro que ela vai ter, né, algum nível tecnológico sendo implementado ali. Porém, não é um nível tecnológico muito alto. São tecnologias que foram desenvolvidas há muito tempo, né? Como, por exemplo, a indústria alimentícia. Beleza? Você pegar um produto, processar ele, um alimento, processar ele, botar ele dentro de um saco, botar ele dentro de uma garrafa, isso não é uma atividade necessariamente tecnológica, né? Ou de alto nível tecnológico. Beleza? Pegar a laranja, bater a laranja, botar conservante, umas coisas lá e colocar essa laranja dentro da garrafa. Beleza? É uma atividade industrial? É. A indústria alimentícia? Beleza. Mas não é uma atividade muito tecnológica. Beleza? A indústria siderúrgica, que eu usei o exemplo na classificação anterior. Nessa categoria, nesse tipo de critério aqui, que é o nível tecnológico, a indústria siderúrgica entra como indústria tradicional, que é esse exemplo que eu estou dando agora. Né? Porque você pegar um ferro em pó, botar numa fornalha, derreter ele, botar ele numa forma e fazer uma barra de ferro, é uma atividade que não necessita necessariamente de tanta tecnologia, beleza? Então, indústrias tradicionais são essas. Indústria têxtil, ela pega o fio e trança esse fio e faz um tecido, né? As primeiras indústrias, na primeira revolução industrial, já faziam isso. Então, ela é uma indústria tradicional que não necessariamente traz um nível tecnológico muito elevado no seu processo produtivo, beleza? Já as indústrias modernas, elas têm um nível de automação e um nível tecnológico um pouco maior, beleza? Porque ela, além de apresentar um nível de robotização, de robotização não, talvez não chegue a um nível de robotização, mas um nível de automação, de mecanização dos processos mais elevado, ela já sai dessa linha da indústria tradicional e ela extrapola, né, para esse nível mais intermediário que são das indústrias modernas, né? Então, por exemplo, se eu pego e manipulo muitos produtos químicos para dar origem a um outro produto químico, algum nível de conhecimento científico e tecnológico é necessário para fazer isso, mas não necessariamente os níveis mais avançados de tecnologia, né? Então, essa é uma indústria moderna, por exemplo, a indústria química, a indústria petroquímica, a indústria de celulose, as montadoras de automóveis, né, que já são mais automatizadas, que já têm braços mecânicos mais robotizados, que vão fazer essa indústria se classificar como uma indústria de bens, como uma indústria chamada, classificada de moderna, beleza? Que é um nível intermediário. E nós temos também as indústrias de ponta, ou indústrias de tecnologia de ponta, cujas atividades delas estão vinculadas à quarta revolução industrial, que é a revolução técnico-científica informacional, beleza? Da internet, inteligência artificial, umas coisas muito mais avançadas, né? Como vocês podem observar, beleza? Então, quando a gente tem esse lance da nanotecnologia,
tecnologia aeroespacial, etc., a gente precisa de um nível científico e tecnológico muito mais aprofundado para produzir, né? E aí esses setores eles estão dentro dessa categoria que são as indústrias de ponta. Então, por exemplo, as indústrias de processadores, de microchips, que estão relacionadas com várias atividades aí das telecomunicações, da produção de satélites, a produção de robôs, de inteligência artificial, a indústria aeroespacial, são todos exemplos de indústrias de ponta, beleza? A atividade industrial, ela inicialmente assim, ela é muito vinculada às áreas urbanas, né? A gente imagina indústria, cidade, né? No Brasil, tanto que o Brasil é um país urbano industrial, mesmo vivendo muito da atividade rural. Mas nós somos um país majoritariamente urbano, porque vivemos a maior parte de nós nas cidades e desenvolvemos atividades características do meio urbano, entre elas a indústria, né? Mas nós temos alguns setores da indústria que precisam não estar nas áreas urbanas, e sim nas áreas rurais, beleza? Próximos às áreas produtivas da sua matéria-prima, beleza? E essas indústrias que estão localizadas nas áreas rurais, próximas às fazendas, nós vamos denominá-las de agroindústrias, beleza? Então, por exemplo, a indústria de produção de etanol e açúcar, né? Sucra-alcooleira brasileira, que é uma indústria muito importante que nós temos. Ela é um exemplo de agroindústria, né? Ela fica próxima das áreas de produção de cana, porque a cana-de-açúcar é a sua matéria-prima, e ela vai receber essa cana e vai transformá-la em combustível, etanol, ou em açúcar, beleza? Então, ela é um exemplo de agroindústria. Aqueles grandes frigoríficos industriais, né, que processam proteína animal, por exemplo, agroindústria, eles são localizados nas áreas rurais e eles, então, por isso se encaixam dentro dessa característica de agroindústria, beleza? Seara, Sadia, todas essas empresas aí, elas são empresas de agroindústria, Friboi, BRF, essas outras aí que foram envolvidas em esquemas aí há algum tempo na história do Brasil, são exemplos de indústrias que se encaixam nesse setor de agroindústria. Esse setor, sim, no Brasil, ele tem um poder muito forte, não só na economia, mas também na política brasileira, porque a gente tem uma bancada ruralista lá no parlamento brasileiro, que elabora e vota leis muitas vezes que beneficiam a eles, que são grandes proprietários rurais, e desfavorecem muitas vezes a agricultura familiar, por exemplo, né? Mas ela, para vocês terem uma ideia, na nossa apresentação impressa eu trouxe para vocês um gráficozinho que mostra que 23,5% do PIB brasileiro, que é o nono maior do mundo, está na casa dos 3 trilhões de dólares por ano, é produzido nas agroindústrias, no agronegócio de uma maneira geral, agricultura, pecuária e agroindústria, né? Então, é bastante relevante. Levando em consideração que esses 23% é o total do agronegócio, 31% do agronegócio é logística de distribuição, que gera lucro, óbvio. 30% é agropecuária, que é plantar, colher, criar animal, etc. 27% é agroindústria e 12% é a comercialização de insumos, né? Fertilizantes, defensivos agrícolas e outras coisas, beleza? Então a gente tem aí esse gráficozinho que é importante que a gente dê uma analisada nele, certo? As indústrias no Brasil, elas têm algumas demandas, né, como no resto do mundo inteiro. E no Brasil, a nossa principal demanda industrial é de infraestrutura logística, de transporte, de escoamento de produção, de transporte de matérias-primas e etc. Beleza? Então isso está dentro da principal esfera aí de demandas da indústria nacional. Ok, galera? Então espero que vocês tenham aprofundado um pouco mais e gostado dessa nossa videoaula. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas e a gente vai se comunicando pelo Google Classroom. Beleza, galera? E a gente vai melhorando essa aula ao longo do tempo. Daqui a pouco eu vou aprender a mexer melhor, vou mostrar os mapas aqui nessa tela para vocês, etc. Vai ficar cada dia melhor, certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.